Olá, o nosso papo de publicitário de hoje já está iniciando a nossa série 10 anos do curso de publicidade da Universidade Católica de Petrópolis. Essa cara de menina, né, veteraníssima, egressa da primeira turma de comunicação social. Então, assim, o curso começou com você, com a tua turma, né? Foi. E, Lohana, você volta hoje para falar para os nossos calouros e os veteranos do curso, que aqui estão, né, nesse semestre, para falar muito da tua trajetória, desse momento teu profissional, que é um momento assim muito feliz, muito rico, que a gente acompanha pelo LinkedIn, enfim, né? Não só eu, mas todos os colegas, né? Mas vamos começar, né? Quando você entrou aqui na universidade, né? Como é que foi a sensação? Agora, hoje? Hoje. Nossa, eu até gravei um vídeo. Gente, tem, tipo, muito tempo que eu não piso aqui. Então, é um sentimento de gratidão, assim. O que mais me veio, tipo, cara, que legal poder retornar com alguma coisa que eu possa contribuir, né, dentro da minha trajetória. Então, assim, eu tô muito feliz, com uma expectativa muito de nostalgia mesmo, sabe? De tipo, cara, que legal que foi a minha trajetória ali, sabe? Então, o sentimento é de realmente de felicidade e ver que aqui foi uma escola, literalmente pra mim, assim, né? E hoje poder retornar e poder falar, né, de como contribuiu é muito bom, assim, dentro da minha carreira, assim. Então, é um sentimento de felicidade, assim, resumindo. E conta a questão, assim, você se formou e você já estava no mercado trabalhando. Já. A turma, inclusive, muitos já estavam no mercado. Sim. Como é que foi rapidamente até você chegar hoje nesse momento como uma gestora de uma grande marca, né, gestora de comunicação de uma grande marca, que depois você vai falar, né, as pessoas vão ficar sabendo. Como é que foi até chegar a esse momento tempo presente? Olha, Kátia, foi muito importante, né? Porque na época era isso, né? A gente estava ainda no período da faculdade, então eu estava estagiando, então eu comecei ali com assessoria de comunicação, né? Fui para algumas outras áreas e fui até parar em publicidade. E aí, lá na agência de publicidade, que foi onde eu tive também muitos aprendizados, né? Eu rodei várias cadeiras, né? Foi de planejamento que eu fui, atendimento publicitário, que eu lembro até hoje da matéria que você dava de atendimento publicitário. Rodei também ali em mídia também, mas me encontrei muito em social media ali. E desde aquela época que eu me encontrei, que eu estava indo na faculdade e tendo essa experiência em social, eu comecei a beber mais dessas fontes, né? Principalmente aqui com os professores, né? Eu lembro que também trocava muito, né, com os professores sobre isso. Então, até eu chegar foi um desafio, porque, né, é uma área que há muito, então, a gente tá falando, né, de muitos anos, alguns anos atrás, assim. Na minha época ainda... Essa cara de menina de minha época. Era uma área que ainda estava se consolidando muito, né? Tanto, né, que até pra gente buscar a informação ainda estava tudo muito novo ainda. Os influenciadores estavam começando ali, né? Tanto que teve o boom ali da pandemia, que foi logo depois que a gente se formou, que realmente as pessoas começaram a entender, né, o poder, né, da narrativa digital dentro das marcas, assim. Mas foi muito desafiador nesse sentido, assim. E hoje tá, né? E esse caminho que eu fui construindo foi um caminho muito de conexão com o que eu queria. Porque eu lembro exatamente da minha primeira aula aqui, que era uma aula com a professora de teoria de comunicação. Ai, eu esqueci o nome, mas enfim. Lobão? Não era. Ah, foi Débora Breyer. Isso, ela mesma. Débora Breyer, antes da aula do Lobão. Exato, e aí foi teoria de comunicação 1. E eu tava muito numa também que eu gostava muito de moda. E aí eu falei, gente, como que eu vou unir essas duas áreas? No primeiro período, assim. E aí eu lembro que aqui na trajetória dentro da UCP, os professores foram muito me dando essa narrativa de tipo, Lohana, poxa, cara, moda é comunicação, dá pra você unir esses dois. Tanto que, né, meu TCC foi sobre comunicação e moda também. E hoje eu conquistei esse lugar de realmente estar ali hoje com uma pessoa que é uma porta-voz de moda e de beleza, né? Eu trabalho hoje pra influenciadora, uma das maiores, né, que é a Bianca Andrade, né? A Boca Rosa, mais conhecida também. Então foi um período muito de aprendizado até eu chegar ali nesse sentido, sabe? Então foi tudo que eu trabalhei foi muito indo para esse caminho mesmo da moda, sabe? E como é que você, caminhando por Petrópolis, você falou, passou por várias áreas, acho que a formação do publicitário ela é muito eclética. Super. Começa mesmo na própria, né, quem vai seguir os passos tradicionais, vai para uma agência, Sim. passa, né, por meio de mídia, atendimento, enfim, alguns vão para a área criativa. E você queria saber que você queria social media. E aí, até chegar, como é que foi, por exemplo, como é que você começou a trabalhar com essa marca? Como é que foi esse salto? Até mesmo numa questão de o que do teu currículo, do teu repertório foi importante
para você chegar onde você está hoje. Uhum. Eu acho que são assim, informações preciosas. Sim. Quando a gente fala até de marca pessoal e dentro da Creator Economy, a gente também está falando de marcas, né? Então, tudo que eu agreguei lá antes em relação à marca, né? Em relação à experiência, o repertório que eu tive dentro de agência de publicidade, porque né, em agência de publicidade a gente vai com vários segmentos. Então, né, a gente consegue ali se mesclar. Eu acho que isso é muito gostoso dentro da área de publicidade. Então, tudo isso contribuiu muito. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho na área de Creator Economy, mas por mais que seja uma influenciadora de moda, de beleza, ela trabalha com várias vertentes. Então, ela é embaixadora de Brastemp, por exemplo, que é uma marca que é um outro segmento, que é completamente diferente. Então, isso contribui muito, né? Toda essa experiência que eu tive, né, em relação à comunicação foi ali dentro da minha trajetória. Então, eu acho que Não, estou te falando sobre essa questão do teu, não apenas da questão do teu repertório, sim, como também, por exemplo, naquele momento em que você foi entrevistada e que, nossa, sim, queremos você. sim, Você é especial por causa disso, disso, disso. O que que para a Boca Rosa, entendi. a Lohana trouxe, né, e vocês seguiram aí nesse casamento bonito que vocês estão fazendo? Então, Kátia, foi muito, né? Quando a gente fala de marca pessoal, a gente tá falando também de uma pessoa que tem que dar match com outra, né? Porque, né, é uma pessoa, você tá fazendo agenciamento você é uma gestora de reputação de alguém, né? Ao invés de ser uma marca, né? Tem que ser muito parecido. Então, deu muito match ali em relação minhas áreas de interesse ali, que eram muito ali em relação à moda, né? Beleza também, eu já consumia conteúdos assim já, então foi um papo muito legal. Inclusive, na semana de entrevista, eu tava trabalhando na São Paulo Fashion Week. Então, ela estava no São Paulo Fashion Week também, então isso agregou muito. E também em relação ao meu repertório, até como em outras marcas também, em agência. Por eu ter já, né, com a experiência de planejamento, de mídia, eu tive muito essa visão 360. Então, isso brilhou muito os olhos deles na hora que eu cheguei lá. Então, né, por mais que hoje, né, eu falo muito isso com algumas pessoas que pedem até conselhos profissionais, eu falo, gente, por mais que hoje você esteja numa cadeira que, cara, não é uma cadeira que você quer muito, cara, vai agregar. Tudo é muito agregador dentro da nossa trajetória. Então, independente de onde você tá. E eu falo com os profissionais que, tipo assim, até de social, cara, tava numa área completamente diferente, veio e assim, e agrega muito dentro da nossa área profissional, né? Porque a gente tá falando sobre histórias, sobre narrativas, e, cara, isso é sobre pessoas, né? Então, é muito que eu falo dentro da minha trajetória que teve diferencial dentro de Boca Rosa, assim, né? Então, isso que brilhou os olhos deles lá quando eu cheguei. E o que mudou? Por exemplo, a gente tem você trouxe seu repertório, você fez uma formação, e aí a publicidade, eu acho que a pandemia foi um grande divisor de águas. Foi. E de lá para cá, o que mudou e o que ainda está mudando? E o que, por exemplo, você diria para os estudantes de publicidade? Claro, né, mantendo esse conceito nosso de ecletismo, de nexialismo. Eu acho que a publicidade não é só publicidade. Exato. É publicidade e tudo mais. Né? E aí, o que você, assim, nesse exato momento, que está te incomodando, que você, meu Deus, eu tenho que dar conta disso, está surgindo esse movimento ou esse conteúdo aqui, o que virou, que virou a cabeça também da publicitária, da profissional que hoje é gestora de marca? Hoje, quando a gente fala principalmente do Creator Economy, a gente está falando muito sobre muitas tendências que a gente fala até em relação à influência positiva, né? Hoje a gente tem, né, os influenciadores, por exemplo, né, sendo porta-vozes de diversas marcas. Hoje eles são comunicadores sociais. E dentro da área de publicidade, o que mais me incomoda, assim, hoje, né, do que mudou, é como as marcas hoje estão co-criando com esses criadores. Então, eles estão deixando de ver, por exemplo, os criadores de conteúdo, Creator Economy, como uma mídia, né? Creator Economy não é mídia. É um asset de estratégia para digital, né? A gente fala ali de cocriação de produto, a gente fala de inserção em comunidade, né? Quando a gente contrata um influenciador. Então, isso tem mudado dentro da publicidade. Então, tipo assim, hoje, quando chega alguma marca, as marcas estão tipo, olha, a gente tem isso aqui, esse é o desafio, a narrativa é de vocês. Então, isso mudou dentro da publicidade. Quando eu entrei há 3 anos, né? As marcas chegavam lá com um briefing pronto, é isso, aquilo, botar palavras na boca do influenciador. Então, hoje, dentro da área de publicidade, eles têm entendido o papel do influenciador como ali um porta-voz de que vai traduzir da melhor forma aquilo, e não colocar a palavra na boca do influenciador, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho enxergado dentro desse movimento que me atiça, assim, que eu falo, cara, que legal isso, as marcas estão começando a enxergar isso, que legal, de fato, assim, né? E que cada vez mais, então, o influenciador vai precisar de uma equipe de apoio de suporte. Exatamente. Porque aí entra uma questão que, assim, tempos de mudança que estão vindo lá da Ásia, né? Sim. Está começando um controle, né? Inclusive em alguns países a exigência de você ter uma formação para poder falar acerca de um determinado assunto. E você conseguir alçar
né, esse posto de eu sou um influenciador, porque eu sou um formador de opinião e a minha opinião ou o conteúdo que eu estou trabalhando, eu tenho conhecimento de causa. Sim. Né? Então, eu acho que se torna também um desafio e talvez, e aí estou aqui elucubrando, eu acho que é algo até que já se consolida, como é no caso também do Boca Rosa, de você ter uma equipe interdisciplinar. Exato, exatamente. É exatamente isso. E é engraçado porque até eu chegar nesse lugar, né, do Creator Economy de influenciador, eu não tinha imaginado essa possibilidade, que assim, poderia ter um time, né, dentro de uma pessoa que é influenciadora, né, pensa, são 20 milhões de seguidores, por exemplo. A pessoa precisa de um time ali, ela não tem como dar conta sozinha, ainda mais se ela tem diversas áreas, por exemplo, no caso da Bianca. A Bianca, ela é empresária, ela é mãe, ela é CEO, tem diversas áreas, né, então ela tem o time dela para poder dar suporte. Então, isso que eu tenho visto até como tendência. Então, hoje, né, os influenciadores, eles têm esse time. Então, é como se fosse realmente uma house ali, uma agência para o influenciador. Então, por isso que a gente até fala, é uma marca mais pessoal. Então, nessa tendência que eu tenho visto até em publicidade, que as pessoas até perguntam, nossa, Lohana, como que eu consigo trabalhar dentro da área do Creator Economy? Como que é isso? Nossa, isso é muito legal. Nossa, que bacana. Como que eu faço isso? E eu falo que é uma narrativa que você... Cara, tem um espaço muito grande, né? Inclusive, vou até trazer esse dado na palestra, é uma indústria que está faturando bilhões e tem projeção, tipo assim, de 480 bilhões até 2026. Então, é uma área que está crescendo muito, assim, que tem espaço pra gente, né, que é profissional de publicidade. Então, é uma tendência muito grande dentro da publicidade que tem mudado, né? Então, tem cada vez se consolidado mais. Então, a gente tem visto, né, a regulamentação também dessa profissão. Então, é um mercado ali que a gente pode estar inserido sem ser marca, mas sim uma marca pessoal, uma pessoa que é muito gostoso de trabalhar também. É bom. Eu não sei se, de repente, você pode se recordar. Algum momento, você está há quanto tempo atuando agora recentemente com o grupo? 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, houve algum momento no trabalho em que você disse assim, meu Deus, nossa, valeu este momento, essa conquista ou esse desafio que nós resolvemos, valeu por tudo que eu vivi até agora? Super. Esse momento foi, inclusive, eu já fiz alguns lançamentos com a Bianca já, um case que eu acho, assim, que é o que valeu, assim, foi quando a gente fez o case de rebranding da marca. Então, né, a marca passou todo por um processo de desvinculação de uma outra marca que tinha licenciamento, né, que era a Paiô na época, e a gente fez essa nova construção dentro de uma marca independente, que seria agora 100%, né, autoral da Bianca. Então, foi um momento que valeu muito a pena, mas um outro muito específico, assim, que tem o meu coração, assim, foi a cobertura na Paris Fashion Week. Porque, assim, Paris Fashion Week, gente, é tipo assim, é o maior evento de moda. Tipo assim, eu cheguei lá, gente, chorando, assim. É o Oscar. Era o Oscar pra quem gosta muito de moda e comunicação. Então, assim, foi um momento que eu até me arrepio. Porque foi o momento que eu falei, cara, que legal tá trabalhando assim. Foi o momento que eu falei, cara, valeu a pena todo o esforço, tudo, né? Porque a gente carrega muitos desafios, né? Até hoje, né? Tem a parte boa e tem essa parte ruim, né? Como é que fala? Altos poderes, também grandes responsabilidades também. Então, é muita responsabilidade que a gente tem ali, porque é isso, né? Igual eu falei, é um gestor de reputação. Então, tudo que acontece, né, é uma grande escala. Então, é muito gostoso. Foram esses 2 momentos, assim, que eu falei, cara, que legal, valeu a pena, sabe? E para fechar, hoje você vai conversar com a nossa turma lá, estaremos com o curso todo reunido, né? Porque é o nosso encontro de extensão. Há quem diga que conselho bom, o conselho não se dá, mas enfim, de tudo que você já viveu até agora, né, como veteraníssima egressa, o que você recomendaria, né, por exemplo, parando aqui, falando com a Lohana lá de trás e com essa garotada que você vai ver hoje? O que você faria ou o que você recomendaria que eles fizessem? Kátia, eu acho que a trajetória é sempre muito individual, né? Mais um conselho que eu dou, assim, em relação à trajetória como um todo, que foi uma coisa que diferenciou, eu me falava muito isso nessa época, né? Tive muitas pessoas boas, inclusive aqui no curso, muitos professores me deram muito apoio nesse sentido. Mas o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então, estudar é muito importante. Você era muito estudiosa. Eu era, Kátia, eu era muito. Eu diria que você é uma das impecáveis, né? Eu era. Dedicadíssima. Eu era muito dedicada e, assim, tudo que eu aprendi de verdade, assim, foi muito agregador dentro da minha trajetória. Quando eu falo ser agregadora, de, por exemplo, chegar lá no cliente, ter um grande problema e falar, gente, olha, estudei uma coisa aqui, poxa, tem esse comportamento aqui e tal, acho que é legal, né, porque a gente fala sobre diversas coisas. E, cara, na hora da defesa, você tem conhecimento daquilo, sabe? Então, eu acho que estudar é muito importante. E quando a gente fala, principalmente no mercado de social, você tá todo o tempo tendo que mudar ali, porque, né, a gente tem ali as mudanças de plataformas, né, tudo mais, mudança de comportamento, né, a gente tem a todo tempo. Então, o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira e eu dou como conselho.
não deixe de estudar, porque realmente é uma coisa que é agregador dentro da trajetória mesmo. Não pode deixar passar, né? Não deixa passar. Todas as disciplinas chatas. Exato. Vou te falar, eu odiava Ai, meu Deus, não. Eu detestava a teoria da comunicação, mas depois eu comecei a tomar um gosto, gente. Mais um gosto, assim. Eu lembro até hoje da aula da Lobão, eu usei até num case, você falava muito de repertório também, sobre o Benjamin, que fala da era da reprodutibilidade técnica. E eu usei isso numa publicidade. Então, assim, gente, é tudo que a gente estuda. Em teoria da comunicação, eu já usei já. Então, assim, é agregador, por mais que seja ali, pareça que seja chato, mas na hora da gente aplicar é muito importante também, é bem legal. Que bom, olha, eu tô tão feliz por você estar aqui, vai ser uma noite especialíssima. Nós vamos gravar essa palestra para ficar disponível na nossa TV UCP. Esse aqui é mais um da nossa série de papo de publicitário que nós vamos celebrar, trazer os nossos egressos, assim como a Lohana, nesse percurso aí até o final do ano, quando nós vamos culminar, né, com uma grande festa, porque nós merecemos, né? Sim. É uma bela história. E aí ficamos por aqui com o nosso papo de publicitário. Até o próximo encontro.